Bom dia, bom dia, bom dia meus irmãos, minhas irmãs, bom dia meus amigos, bom dia a todos. Que esse domingo seja especial, mais um domingo de descanso, domingo de reflexão, de crescimento, de edificação, e que Deus abençoe sua vida. Eu quero trazer uma palavra para o seu coração, uma devocional, na verdade. Tenho reduzido até o tempo para ser uma reflexão mais breve, mais objetiva, e eu espero que isso lhe motive então a assistir, a compartilhar com outras pessoas, se assim lhe edificar, se assim tocar na sua vida, servir para você, deve servir para alguém. Quero ler em Provérbios 11, eu vou ler de 1 a 16 sobre valores que são caríssimos, valores que fazem de nós, ou podem fazer de nós pessoas diferenciadas, pessoas excelentes, pessoas que agradam a Deus, honram a Deus. Valores caríssimos que honram a Deus. Diz assim: balança enganosa. Vou ler de 1 a 16 em Provérbio 11. Balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é seu prazer. Em vinda soberba sobrevém a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. A integridade dos retos os guia, mas aos pérfidos a sua mesma falsidade a destrói. As riquezas de nada aproveitam no dia da ira ou no dia do juízo. Na versão da NVI tem juízo. Mas a justiça livra da morte. A justiça do íntegro endireita o seu caminho, mas pela sua impiedade cai o perverso. A justiça dos retos livrará, mas na sua maldade os pérfidos serão apanhados. Morrendo o homem perverso, morre a sua esperança, e a expectação da iniquidade se desvanece. O justo é libertado da angústia, e o perverso a recebe em seu lugar. O ímpio com a boca destrói o próximo, mas os justos são libertados pelo conhecimento. Do bem-estar dos justos exulta a cidade, e perecendo os perversos há júbilo. Pela bênção que os retos suscitam, a cidade se exalta, mas pela boca dos perversos é derribada. O que despreza o próximo é falta de senso, mas o homem prudente, este se cala. O mexeriqueiro descobre o segredo, mas o fiel de espírito o encobre. Não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselhos ou de conselheiros há segurança. Quem fica por fiador de outro sofrerá males, mas o que foge de o ser estará seguro. A mulher graciosa alcança a honra, como os poderosos adquirem a riqueza. Então, os provérbios são ditos de sabedoria, estão na categoria dos escritos, né? Uma categoria que tem uma base filosófica, tem uma base para pensar, para fazer a gente pensar, refletir, viver a vida prática. Por isso que é muito importante nós visitarmos o livro de Provérbios, vez por outra, ou sempre, né? Eu costumo ler todo ano Provérbios, todo Provérbios. Isso é categórico, isso é um programa para mim. E tem muitas coisas boas. A cada vez que a gente lê, a gente descobre coisas novas. A gente é surpreendido com novos conhecimentos, novos ensinos, novos valores. E essa semana, eu fazendo a devocional com meu filho, que eu estou fazendo no livro de Provérbios, com Esdras, nós meditamos aqui em alguns desses versículos. E foi tão rico que eu pensei em compartilhar com você. Então, deixa eu ser bem prático e também mais a esboçar, fazer um esboço, porque não dá para a gente desenvolver todos eles. Mas eu quero esboçar todos eles. O primeiro valor é a honestidade. O texto diz que balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. E está tratando aqui no contexto em que as pessoas traziam fraude nas balanças. É muito comum, até hoje tem um órgão de fiscalização chamado Inmetro. Vez por outra nós ouvimos a notícia que alguns postos de gasolina são lacrados e outros comércios são notificados porque estão praticando
essa fraude, pesos e medidas fraudulentos. Infelizmente, nós vivemos num país, infelizmente, tem muita gente honesta, a maioria é honesta, mas nós vivemos num contexto em que há muita corrupção, e a corrupção começa muitas vezes na balança, no peso, nas medidas, e as pessoas são enganadas. Então o texto está dizendo que a desonestidade, seja ela qual for, é enganosa e desonra a Deus. O prazer do Senhor está no peso justo. Portanto, se você quer dar prazer ao coração de Deus, alegrar o coração de Deus, seja honesto. Em todos os seus negócios, em todas as relações, tenha honestidade. Portanto, o primeiro valor que dá prazer ao coração de Deus é a honestidade. A segunda é a humildade. Ele diz, em vinda a soberba sobrevém a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. E aqui é outro valor chave em todo o contexto bíblico. Todo o contexto bíblico. Não só aqui em Provérbios, mas principalmente no Novo Testamento, vários textos tratam dessa questão. Onde o Senhor diz claramente que resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. E o Senhor diz que todo aquele que se humilha diante da potente mão do Senhor, ao seu tempo o Senhor exalta. Portanto, a soberba precede a ruína, é outro provérbio. Então, nós precisamos manter sempre a humildade. É sábio quem é humilde. Sábio é aquele que é humilde. Como disse Tiago, né, a sabedoria que vem do alto, né, ela primeiramente ela é humilde, ela é condescendente, ela é cheia de compaixão, ela é humana. Então nós precisamos fugir da arrogância, seja ela qual for. Não há motivo nenhum para nós sermos arrogantes. O terceiro valor é a justiça. E ele trata vários versículos sobre a justiça, vários. Ele diz que a riqueza de nada aproveita no dia da ira, mas a justiça livra da morte. E o conceito de justiça aqui não é o conceito que nós temos no sentido da justificação pela fé, embora tenha ligação, conceito forense. Aqui está na questão da ética mesmo, aqui está no sentido ético, de você procurar uma vida justa. Nós sabemos que nós não somos salvos pela nossa justiça, isso é uma doutrina certa para nós, não temos nenhum problema em admitir que nós não somos justos em nós mesmos. Justo no sentido de obtermos os méritos ou a condição de sermos salvos diante de Deus. Somos justificados pela obra de Cristo, isso é muito claro. Mas aqui o Senhor está tratando das relações, da necessidade de nós sermos justos, do direito, da ideia do direito, da justiça, da integridade. Ele diz, a justiça do íntegro endireita o seu caminho. Nós estamos tratando aqui de integridade, de honestidade, de sermos pessoas que dão ao outro o direito que o outro tem, que não sonega o direito do outro, que não está envolvido em nenhuma situação de injustiça, de maldade. Portanto, a injustiça está ligada com a perversidade e a justiça está ligada com a integridade, em você ser alguém íntegro, perfeito, alguém que tem a virtude socrática, aristotélica, a virtude dos gregos, da filosofia grega, que tem a ver com a justiça, muito ligada à justiça. Então nós precisamos, outro valor importante, você ser um praticante da justiça, um defensor da justiça. E o próprio Jesus disse que bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Porque o nosso Deus é justo, Ele sabe dar às pessoas o seu direito. Nós estamos tratando aqui das relações sociais, não estamos falando aqui em relação a direito de salvação, porque esse nós não temos. Temos que diferenciar isso. O quarto valor, querido, é uma língua sadia que abençoa. Ele diz, o ímpio com a boca destrói o próximo, mas os justos são libertados pelo conhecimento. Porque quem tem uma língua erudita, com conhecimento, não se ocupa na mediocridade de destruir o próximo, de falar mal do próximo, ou dar maledicência, de ser mexeriqueiro, como está no versículo 13. O mexeriqueiro descobre o segredo, mas o fiel de espírito o encobre.
Então nós precisamos também aprender a ligar com a língua, com a nossa linguagem. A linguagem é muito importante. Tiago, capítulo 3, diz que ela pode colocar-nos no inferno. Porque com esta língua nós não podemos abençoar alguém e também amaldiçoar. Louvar a Deus e engrandecer o nome do Senhor, e com a mesma língua nós destruir o nosso próximo. Nós destruímos o nosso próximo. Então ele está trabalhando aqui a ideia de você ter uma linguagem de conhecimento, uma linguagem erudita, uma linguagem que não dessa mediocridade, nem de ficar revelando os segredos que lhe contam, ser um mexeriqueiro, e nem ser um difamador. Usar a sua língua para destruir o seu próximo com a sua linguagem. E hoje está muito comum. Inclusive tem aí toda uma CPI das fake news, tem ações no STF, tem uma confusão porque as pessoas confundem informação com difamação. Difamar os outros na rede social, difamar os outros com mentiras. Então nós precisamos ter muito cuidado. E os cristãos muitas vezes estão envolvidos nisso. Então isso desagrada a Deus, não honra a Deus. O quinto valor, que é muito importante nesse texto, é a questão da liderança. Uma liderança, nós estamos falando aqui da liderança política, ou a liderança eclesiástica, uma liderança do lar, uma liderança sábia. Ele diz, não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há esperança. E aqui é um outro valor importante, liderança. Nós precisamos de sermos líderes, começando na nossa casa, e principalmente sabermos, nesse contexto até de eleição, votar em gente que a gente possa ter um mínimo, eu sei que é difícil, um mínimo de conhecimento de que são pessoas íntegras, pessoas corretas e pessoas que são líderes, que trazem esperança, que se aconselham com gente sábia para trazer uma vida melhor para o povo. E aqui todo o contexto eclesiástico também. Então uma liderança abençoadora, uma liderança sábia, uma liderança que procura decisões que abençoam o povo. Nós temos aí o sexto valor é a questão de não ficar como fiador. Quem fica por fiador do outro sofrerá males, mas o que foge de você estará seguro. A ideia também de você lidar com as suas finanças de forma correta, de você não se envolver em dívida, endividamento, e principalmente na responsabilidade solidária, do fiador, você ter muito cuidado, porque você ficando como fiador, você vai responder pela dívida daquele que você avalizou, com quem você foi fiador. Então tenha cuidado com essa questão também de você ter sabedoria no andamento das suas finanças. Isso honra a Deus, isso agrada a Deus e evita muitos males, e muitos mesmo. E por último, a questão do respeito e da honra. Ele diz que a mulher graciosa alcança honra, como os poderosos adquirem a riqueza. Então a única coisa que os poderosos têm é a riqueza, não tem honra. E ele faz aqui um trocadilho, ele faz aqui uma ironia. Então, mais importante do que a riqueza é a honra, é o respeito, é ser respeitado, é ter honra. Está lá em Provérbios 22:1. Mas vale o bom nome do que as muitas riquezas. Então deixo esses provérbios para a sua meditação, que você guarde no seu coração e que o Senhor fale, que você procure desenvolver esses valores na sua vida, para que você honre a Deus e a sua vida vá bem. É uma palavra que eu trago para o seu coração nessa manhã. Que Deus te abençoe ricamente.